delegar nossas atribuições. Agora, os governadores, em termos de gestão, têm a mesma autoridade que eu tenho diante do presidente. No papel, comunicamos isso a eles. Agora, o quanto eles podem aproveitar essa autoridade que lhes concedemos depende da sua capacidade, criatividade e da vontade e coordenação que possam gerar entre eles mesmos e suas organizações subordinadas. Eles fizeram muito uso disso e nós agradecemos a todos os queridos colegas. O Sr. Pezeshkian também fez um pedido aos 30 milhões de sacrificados pelo querido Irã para economizar energia. Ao nosso querido povo que agora está preparado e presente, como eu disse aqui, temos um pedido simples, que reduzam seu consumo de eletricidade e energia. Por enquanto não precisamos do sacrifício desses queridos, mas sim precisamos controlar o consumo. Qual é o problema de, ao invés de acender 10 luzes em casa, acender apenas 2 luzes? Atacaram nossa infraestrutura. Eles estão nos colocando sob cerco para que as pessoas fiquem insatisfeitas, e essa satisfação, a que existe agora, se transforme em descontentamento. Como podemos enfrentar isso? Não devemos permitir que se criem essas situações que eles acreditam que causarão descontentamento entre as pessoas. Ele é Massoud Pezeshkian, o presidente do Irã, que pede à população duas coisas muito interessantes. Primeiro, que há uma mudança na forma como as coisas são conduzidas internamente. Eles estão dando facilidades para que os governadores em diferentes regiões do Irã tomem suas próprias decisões devido à crise energética que o país está enfrentando. Mas também de alimentos. Uma crise de água em Teherã, por exemplo. Também uma crise, pois evidentemente diante de um conflito armado, em que uma boa parte da indústria do Irã está simplesmente paralisada. Diante dessa situação, inclusive chega a pedir que diminua o consumo. Parte, das estratégias que os iranianos estão seguindo diante da falta não só de energia, mas também diante de uma guerra que ainda não se sabe até onde vai chegar. Enquanto isso, a OTAN começa a reagir ao que Donald Trump está fazendo na presidência. Parte de Trump. Não de maneira positiva. Acho que a OTAN deve permanecer unida. Acho que é um elemento de força que temos nesse contexto. Acho que devemos trabalhar para fortalecê-la. Devemos fortalecer o pilar europeu da OTAN, trabalho que já fazemos, considerando todas as questões conhecidas sobre defesa. O pilar europeu, que claramente deve ser complementar ao americano. Mas vocês sabem o que eu penso. Penso sobre a unidade do Ocidente e o papel do Ocidente. Então eu penso, sempre acreditei que deve ser reforçada. Enquanto isso, Macron reage ao que está acontecendo lá na Europa. Ouçam o seguinte. Nos próximos anos, entre nossos dois países e em nível europeu, porque no fundo, nosso único defeito para nós europeus é que de certa forma perdoamos essa referência um tanto francesa. Mas no final acabamos interpretando mal o que era a dúvida cartesiana. É uma dúvida metódica, não é a dúvida sobre si mesmo. Nós, europeus, duvidamos demais de nós mesmos. Para os franceses, vir à Grécia é maravilhoso. Nos sentimos valorizados porque somos queridos. Vão à França, lá também gostamos de vocês. Mas nós, europeus, precisamos nos amar e confiar mais em nós mesmos. Muito mais do que hoje, pois temos grandes vantagens. Então, de certa forma, vamos ter benevolência conosco mesmos. Enquanto isso, um marco está sendo alcançado na ciência. Segundo o que foi relatado, teria havido um avanço na fusão nuclear. Em nível mundial, um aquecimento de plasma a 100 milhões de graus durante 102 segundos, isso foi alcançado na Coreia do Sul. O mundo da ciência continua proporcionando avanços surpreendentes. O avanço dessas tecnologias teria sido relatado agora com um reator de fusão natural operado na Coreia, pelo Instituto de Fusão de Energia. O Instituto, na Coreia do Sul, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, ou também em inglês, a IAEA, conseguiu que esse marco, essa conquista histórica, fosse simplesmente surpreendente. O aquecimento do plasma a 100 milhões de graus durante 102 segundos garante que essa câmara especial, de tamanho semelhante a 1/4, já havia alcançado esse recorde há algum tempo, com 48 segundos. Mas agora chegou aos 102 segundos. Isso seria 7 vezes mais quente que a temperatura do Sol. Imaginem só, 7 vezes mais quente que o Sol. A fusão nuclear é alcançada quando átomos de hidrogênio se misturam e se fundem sob pressão em temperaturas extremas.
afirmam que isso libera quantidades radioativas que não são perigosas como as da fusão normal, digamos, como as do combustível, basicamente das usinas nucleares. Esta é mais poderosa, mas sem os riscos de radioatividade que uma usina tem. Normal? O plasma precisa ser aquecido a 100 milhões de graus e ser confinado em campos magnéticos poderosos. Para, segundo eles, conseguir esse tipo de energia sem que a energia toque as paredes do reator. Esse desafio está cada vez mais estável e eles garantem que isso basicamente será o futuro da energia infinita. Um tema evidentemente surpreendente. Provavelmente você ouviu que cancelamos a viagem. Estamos com todas as cartas na mão. Não vamos passar 15 horas em aviões o tempo todo indo e voltando para entregar um documento que não era bom o suficiente. Então vamos resolver isso por telefone. Podem ligar quando quiserem. De novo, estamos com todas as cartas na mão. Praticamente não lhes resta exército. Não tem líderes, nem sabemos quem são. Acho que nem eles mesmos sabem. Algo fundamental. Então você viu isso? Isso! Nesta mensagem, Donald Trump revela algo muito interessante. Porque, veja, Donald Trump tinha dito que eles conversavam com o ala, que eles sabiam que era quem controlava o Irã. Agora, eles afirmam que nem eles, nem mesmo os iranianos, sabem realmente quem controla esse país. Ele afirma que não faz sentido enviar um avião. Por isso, esse voo para o Paquistão foi cancelado ontem pelo próprio Witkoff e também por Jared Kushner. O quê? E bem, diante dessa negociação com esse cancelamento, Donald Trump diz que nem mesmo os iranianos sabem se querem negociar. Não faz sentido ir até aquele país. Se não podem enviar por correio ou por telefone, a proposta ou a tentativa, digamos, de acordo. Por enquanto, isso está pelo menos agora bloqueado. Então, é algo para observar mais adiante durante as próximas transmissões, quando os mercados da Ásia abrirem, como o petróleo reage a essa situação. É evidentemente um ponto-chave. Na verdade, vejam, já há uma reação a respeito. Você tem alguma resposta? Não, é agradável, sério, muito agradável. A Grécia tem sido muito solidária, de fato. A Grécia tem sido ótima. Ele é um cara ótimo porque entende a importância disso, sabe? Quando o petróleo aumenta, eu odeio. Sabe, isso fui eu que consegui. Baixei para $60 o barril, o quê? Bem, parte disso. O que está acontecendo? Precios del petróleo. Olá, marinheiros e fuzileiros navais. Meu nome é Hun Kao. Há 60 horas, ocupo o cargo de secretário interino da Marinha. Quero aproveitar este momento para falar com vocês e dizer que minha prioridade, acima de tudo, é cuidar de vocês. Vamos cuidar das suas necessidades e garantir que vocês possam cumprir a missão. Em segundo lugar, vamos construir navios. Precisamos das plataformas necessárias para defender este país. E, finalmente, defender o território nacional. Nossa missão não mudou e vamos continuar com a missão. Nunca estou acima de vocês. Nunca estou abaixo de vocês. Sempre estou ao lado de vocês. Semper Fi e Ruia. Esta é a mensagem do atual secretário naval. Faz parte das mudanças que Donald Trump está fazendo. Afirmam que um dos principais motivos é porque havia um desacordo sobre como conduzir o futuro da Marinha dos Estados Unidos, na qual Donald Trump quer que sejam construídos mais navios. E bem, ao que tudo indica, é por esse caminho que o novo secretário interino está seguindo, que eu imagino que quer ficar no cargo. Isso porque ele está concordando com Trump no sentido de que é preciso construir navios. Essa é a parte da mensagem que ele transmite. É também um recado aos fuzileiros navais, mostrando que estamos com eles, protegendo-nos, algo que não está na mensagem oficial do secretário da Marinha. Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, declara que, no 40º aniversário da tragédia de Chernobyl, afirma que os ataques que Moscou está realizando agora nessa região, só poderiam gerar uma catástrofe atômica para a Europa e para o mundo. Obviamente, o presidente Vladimir Zelensky afirmou que, diante dessa situação, ele chama de terrorismo nuclear o fato de atacarem por cima das usinas ou dessa usina nuclear que, na época, gerou o famoso acidente de Chernobyl. Há 40 anos, diz o mundo, enfrentou-se um dos piores desastres nucleares, a explosão do 4º reator da usina de Chernobyl, onde foi liberada uma quantidade significativa de material radioativo no meio ambiente, segundo o que foi relatado. Bem, é uma situação não só de risco, mas também que já a própria OIA,
O próprio Rafael Grossi já enviou uma mensagem justamente diante dessa situação, na qual pede que não haja ataques nessas áreas próximas, em direção a essa usina. Inclusive, ele também está pedindo que já se comece a trabalhar. Já foi solicitado oficialmente pela OIEA um reparo completo na usina de Chernobyl. É preciso lembrar que essa usina está perfurada por um míssil, um drone que teria caído por ali, pelo teto, digamos assim, né? Ele é Rafael Grossi, diretor-geral desse organismo, que já pede que se trabalhe para proteger e fechar completamente o teto dessa estrutura de proteção, por assim dizer. Acreditamos que os reparos devem começar o quanto antes e que deixar a situação como está é muito problemático, afirma. Segundo estimativas, o custo dos reparos foi estimado em pelo menos 500 milhões de euros aproximadamente. É uma situação não só custosa, mas também que exige tempo. Ele fala sobre o custo da reparação do confinamento seguro de Chernobyl. Não é apenas um fardo que a Ucrânia deve suportar, é uma responsabilidade coletiva que todos nós devemos compartilhar. Também teria dito o mesmo o comissário europeu de energia, Dan Johansson. Isso faz parte das reações, mas vamos a outros temas importantes. Se acompanha a transmissão ao vivo, agradeço se deixar um like e compartilhar. Isso é essencial para estarmos aqui diariamente relatando o que acontece no mundo. Agradeço e sigo atento aos comentários. Vamos para outros assuntos, outros pontos também importantes. Por enquanto muda. Há uma reviravolta enquanto estamos na transmissão. Donald Trump revela uma nova oferta no Irã, com certeza vão reportar no Irã. A potência, digamos, entre aspas, militar, que teria prometido que poderia enfrentar diretamente os Estados Unidos, não fez isso como se pensava. Talvez aquela fórmula que eles garantiram de atacar com mísseis, que claro que geram um efeito no Golfo. A estratégia, principalmente do petróleo, é o que realmente transformou essa guerra em uma carta importante para os iranianos. Nesse caso, e na qual Donald Trump não esperava uma reação tão rápida do Irã atacando o Golfo. Nesse sentido, então, ele estava no cargo, digamos assim. A jogada, por assim dizer, seria operar constantemente como uma espécie de guerrilha de desgaste, na qual, segundo eles, poderia ser sustentada por meses, sem que, vamos dizer, isso pare, gerando um efeito mundial nos preços do petróleo, mas eles garantem que, diante desse novo tabuleiro diplomático, segundo eles, Donald Trump também está jogando o mesmo jogo que os iranianos, no sentido de que ele diz, bom, então eu também bloqueio o estreito para os iranianos. Então é bloqueio contra bloqueio. E aí, bem, nesses bloqueios dos dois lados. Teria gerado uma nova proposta? Donald Trump afirma, segundo o presidente dos Estados Unidos, que depois de cancelar essa viagem para as negociações no Paquistão, em Islamabad, o Irã, a partir daí reagiu rapidamente e apresentou uma nova proposta, muito melhor. Isso mostra, segundo ele, que a pressão funciona. Washington afirma que não tem pressa. Trump garante que não tem ou não sente urgência para assinar o acordo. É o que ele diz, não é? Segundo ele, a estratégia de máxima pressão busca enfraquecer a economia e as forças militares do Irã. Mas, por outro lado, Massoud Pezeshkian, o presidente do Irã, questionou a seriedade e afirma que as propostas de Washington são mais retórica e não são coisas que vão cumprir. Há total desconfiança da parte deles. Também os iranianos, acho que ambos os lados não confiam um no outro, e o Paquistão agora é quem está no meio dessa diplomacia, funcionando como uma espécie de mediador estranho ali. Abbas Saragashi já retornou desde ontem. Primeiro esteve em Islamabad e depois fez várias viagens, incluindo a Rússia. Agora garantem que ele vai para Islamabad, no Paquistão, e lá será apresentada a nova proposta que agora, segundo Donald Trump, está em suas mãos. A Guarda Revolucionária também afirma ter localizado e neutralizado mísseis americanos não detonados dentro do Irã. Isso também alimenta a ideia de que eles estão se preparando para resistências militares mais amplas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Por outro lado, o presidente ou o primeiro-ministro de Israel afirma o seguinte: Hezbollah quebrou o cessar-fogo e ameaça que os israelenses vão responder ao sul do Líbano com força. O Líbano é uma nação que agora estaria entre a cruz e a espada.
Por um lado, Israel, que quer avançar pelo sul contra o Hezbollah, mas por outro lado, o Hezbollah internamente também gera problemas históricos para o Líbano, que uma boa parte da população não é xiita e não é favorável ao Hezbollah, mas outra parte, que vive principalmente no sul, é favorável ao Hezbollah. Então é um tema que já dura décadas. O problema é que isso vem crescendo. Por outro lado, o que fica de dúvida é sobre qual negociação estamos falando. Primeiro, quais são os pontos de acordo e se isso está sendo cumprido é com base no marco que ambos teriam proposto, em que se fala sobre o Estreito de Hormuz, se fala sobre a questão nuclear, se fala sobre a questão dos mísseis balísticos, se fala. Bem, desses 3 eixos que são os básicos, certo? Mas por outro lado, o eixo iraniano, que é a liberação de mais ou menos 20 bilhões de dólares que estão bloqueados pelos Estados Unidos, que pertencem aos iranianos. Também do urânio enriquecido, que eles dizem não querer liberar, mas propõem degradá-lo nos próximos anos, porém não explicam muito bem quem. Seria quem coordenaria a observação de forma independente, para que se saiba que realmente estão degradando esse urânio. A outra parte é que há desconfiança dos dois lados, absoluta pelo menos agora, e isso também faz parte do problema. Mas enfim, reparem que algo está acontecendo nos Estados Unidos em relação à inflação e também no México. Olhem, em janeiro de 2026, parecia que a inflação no México estava caindo levemente e a dos Estados Unidos subindo levemente. Mas vamos ter que ver como fecha como começa, na verdade, como fechou o primeiro trimestre e como começa o próximo trimestre, que é o que estamos vivendo agora, principalmente pensando no aumento dos preços por metro. Isso que estamos vendo, esse aumento que já era percebido em janeiro nos Estados Unidos, já estava gerando um efeito enorme dentro da comunidade hispânica. Nos Estados Unidos, onde muita gente, não consegue apoiar seus próprios familiares. Ou seja, essa pessoa quer mandar dinheiro, mas também precisa pagar o aluguel agora mesmo. E o aluguel aumentou, tudo aumentou, então tem sido complicado. Nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, mais ou menos ali junto com a China, digamos, milhares de famílias hispânicas estariam entrando em uma fase crítica. O dinheiro simplesmente já não é suficiente e as prioridades estão mudando à força. A inflação, o aluguel, a gasolina e a comida estão redefinindo a vida de milhões de pessoas. Neste momento, a inflação nos Estados Unidos para os hispânicos, ou no que os hispânicos gastam nas remessas, aluguéis, gasolina, tudo. O tema gerou ou obrigou milhares de famílias hispânicas a tomar a decisão extrema de pagar o aluguel, em vez de enviar dinheiro, e ajudar seus familiares em diferentes países da América Latina. De acordo com o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, as famílias vão precisar de 150 a 250 dólares extras por mês para manter o mesmo padrão de vida que tinham há apenas um ano. O problema está atingindo fortemente as comunidades hispânicas, porque uma grande parte trabalha por hora, com rendimentos variáveis e sem estabilidade financeira. A gasolina subiu 18,9% só neste início de 2026. Isso já é um aumento bastante grande. O aluguel continua sendo um gasto pesado em cidades como Nova York, Los Angeles, Miami e Houston. Os aluguéis subiram entre 4% e 7%. E, de repente, isso já representa entre 35% e 40% do gasto total de uma família. Ou seja, o aluguel já é caro, já é um gasto pesado por si só e ainda aumenta um pouco mais, pois é difícil, há um choque econômico, até mesmo emocional entre muitas famílias, que, dependem daqueles familiares, principalmente pessoas mais velhas que dependem de seus familiares, de seus filhos, sobrinhos, etc., que moram nos Estados Unidos e enviam uma ajudinha de lá. Organizações latinas estão relatando que 1 em cada 3 lares hispânicos já teve que atrasar o envio de dinheiro e até mesmo pedir emprestado para pagar o aluguel. É um impacto que vai além do financeiro. É um problema que afeta os hábitos e que não é visto apenas nos Estados Unidos, mas que começa a ser observado em diferentes populações também na América Latina. A pergunta é: quanto tempo isso vai durar? Essa pressão econômica a curto prazo se resolve, você diz, já passou. Foi um pequeno obstáculo, mas continua.
Mas se o problema se prolongar, é aí que vem a grande pergunta. O que vai ser feito diante dessa situação, diante dessa crise em que a margem financeira é muito pequena? Ou seja, estão falando de pessoas que conseguem outro trabalho extra quando podem, coisas desse tipo. Bom, só um parêntese aqui, e quero enviar um enorme agradecimento às pessoas, aos usuários, aos hispânicos que estão nos Estados Unidos e no Canadá. Porque o trabalho que vocês fazem aí para as famílias que têm pessoas idosas é heróico, realmente é heróico. Também acho que isso é muito, muito importante e que bom. Eu realmente acho que sim. Esse é realmente um trabalho tremendo que às vezes falta ser mais reconhecido. Quero agradecer por isso e também, bem, que estão surgindo outras circunstâncias nas quais vemos. Assim como também, em muitas regiões, pelo menos do México, está sendo muito impulsionado o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de fabricação, já em outro nível. Estamos falando de carros com tecnologia avançada, etc. E isso também está gerando que haja um setor importante de especialização em engenharia e em outras áreas, nas quais estamos vendo como essa parte também está crescendo, não é? E como? Pois começa a ser já um fator que vamos ver crescer muito, em que vai diminuir a quantidade de pessoas que enviam dinheiro, mas também aumenta a quantidade de pessoas que são especialistas, que se especializam em diferentes áreas de tecnologia e desenvolvimento. E acho que aí vem uma questão, uma mudança geracional nesse sentido, mas bem, isso vai ser visto aos poucos. Também quero agradecer muito à comunidade que nos manda um super chat, uma assinatura que nos apoia e que sabe que o que fazemos aqui, bem, basicamente não é a única coisa que fazemos. Estamos totalmente dedicados a isso, mas para isso, evidentemente, precisamos que nos ajudem. Então agora sim, deixem o like, compartilhem e, se puderem nos ajudar, um superchat, uma assinatura, agradecemos muito. Essa comunidade, especialmente os hispânicos nos Estados Unidos, são quem nos apoia. Essa é a realidade, não é? Também recebemos apoio no México, Espanha e outros lugares. Muito obrigado. Vamos então para outros assuntos em um momento. Estamos aqui, atentos aos seus comentários. Vamos atualizar, obviamente, o dia todo a situação no cenário internacional. Agradeço pelos comentários e a comunidade. Nos vemos em breve e lembrem-se, à noite a gente se estende. Não vou parar agora nos comentários. Estou atento e lendo vocês, mas à noite a gente conversa bastante, né? Obrigado por tudo e, bom, nos vemos daqui a pouco. Até logo.